Agora que você já conhece a arquitetura de um componente no Vue.js, vamos criar um componente para você ver isso funcionando na prática. Eu vou usar um exemplo da documentação oficial do Vue.js, que eu acho que é um exemplo que ilustra bem como essa ideia dos componentes e como eles funcionam. Para isso, eu vou criar aqui uma aplicação em Quasar, ou seja, criar uma aplicação com Quasar para a gente testar aqui, brincar com os componentes. Mas preste atenção, para usar o Vue.js a gente não precisa necessariamente do Quasar. Eu estou usando o Quasar por uma facilidade, porque ele já vem com o Vue.js configurado e também porque é o framework que a gente vai usar aqui nesse curso, ok? Então, para usar o Vue, você só precisa do Vue. Como o Quasar é feito em Vue, eu vou criar aqui um projeto com o Quasar para ficar mais fácil construir esses componentes aqui. Qual componente a gente vai criar? A gente vai criar um componente que é um botão que vai dizer quantas vezes ele foi clicado, ok? Então, esse é um exemplo bem simples, só que ele é um componente que tem um objetivo único, ou seja, é um botão, renderizar um botão na tela que tem que conta quantas vezes ele foi clicado. Esse é o objetivo desse componente. Então, eu vou criar aqui o nosso projeto com o Quasar. Para isso, a gente precisa estar com o Quasar instalado. Se você não instalou o Quasar ainda, é só instalar e voltar para o vídeo. Então, para criar um projeto novo no Quasar, a gente usa o Quasar init, ok? Eu vou criar aqui o teste underline componentes. O nome aqui não importa tanto. Ele vai baixar tudo aqui, vai perguntar o nome do projeto, vou usar esse aqui mesmo, esse aqui também, esse aqui não importa. Desmarquem aqui o ESLint, que eu quero só ilustrar para vocês o componente, então a gente não quer ficar se preocupando muito com o estilo do código por agora, ok? Então, desmarquem aqui o ESLint, para desmarcar apertem espaço, marquem o Vuex e o Axios, ok? Manda lá, esse aqui pode só dar Enter e usar o npm, porque senão a gente vai ter que instalar o YARN. E pronto, ele criou aqui o nosso projeto Quasar, e para a gente começar, ele já fala aqui os comandos que a gente tem que rodar. Primeiro a gente tem que entrar na pasta que ele criou dos componentes e rodar o Quasar dev. Esse comando vai subir o servidor da aplicação, ok? E vamos lá, ele vai gerar a build do projeto e vai subir isso no servidor e vai abrir o nosso navegador aqui com a aplicação rodando. E tá aqui, essa aqui é a aplicação padrão do Quasar, ok? Vamos dar uma olhada no código. Vou deixar aqui o servidor rodando nesse terminal aqui de cima. Tá rodando aqui. E abrir outro terminal aqui. Vou abrir o nosso código. Ok? Tá aqui o nosso código do componente, da aplicação. E essa tela que a gente está vendo, que é a tela padrão aqui do Quasar, ela fica, para saber qual é essa tela, é só olhar as rotas da aplicação. Só tem uma rota na aplicação, porque é a aplicação recém-criada, e aqui está dizendo, ó, quando o path for barra, ou seja, a raiz ali da aplicação mesmo, a rota raiz, quando for barra, carrega para a gente esse componente aqui, pages/index.vue, e ele vai estar aqui na pasta pages index.vue. Isso daqui é o código do componente, que é essa tela aqui que você está vendo, ok? A navbar e esse menu lateral aqui, eles não estão nesse componente, eles estão no layout, tá aqui? Então, cada rota ela também tem um layout que vai ser usado. No caso, o layout ele tem componentes que são reutilizados por várias telas, como por exemplo a navbar e o menu lateral, ok? Então, esse menu lateral e essa navbar vai estar aqui na pasta layouts, my layout. E aqui tem o código que o Quasar gera desse componente, com a navbar e o menu lateral, ok? Mas isso não importa pra gente agora, só quero que vocês saibam que essa tela que vocês estão vendo é essa daqui. Vou fechar aqui o arquivo de rotas. E tanto que se eu apagar a imagem,
a imagem aqui vai sumir, ok? Então a gente está na tela certa. Mas beleza, o que a gente quer fazer é criar um componente que vai ser um botão que vai contar quantas vezes ele foi clicado, ok? Então vamos criar um novo componente. Dentro aqui da pasta Pages mesmo, vamos criar o nosso componente e vamos dar um nome aqui para ele. Eu vou chamar de My Pretty Button.view. Pronto. A gente já sabe qual que é a estrutura de um componente. Então, a gente precisa de um template, que vai ser o nosso HTML do nosso componente, e a gente precisa de uma tag script, que vai estar aqui a definição do nosso componente, que a gente viu no último vídeo, ok? Então, como esse componente ele é um botão, a gente vai precisar de um botão, ok? Isso aqui é uma tag já nativa do HTML, então é só colocar aí, ok? Vamos lá. Então, esse botão, ele vai dizer quantas vezes a gente clicou aqui no botão, ok? Então, você clicou X vezes. Só que esse X aqui, ele tem que ser uma variável, porque cada vez que a gente clicar, a gente vai ter que incrementar esse valor desse X aqui, ok? Então, isso aqui vai ser uma variável. Então, eu vou criar um dado lá no data do componente. Lembra? O data guarda dados internos do componente. Esse é um dado interno do componente, a quantidade de vezes que esse componente foi clicado, ok? Então, vamos aqui, export, default, abre um objeto, JavaScript. Isso aqui é a sintaxe do view, ok? O view espera que o componente retorne aqui um objeto. Então, esse objeto ele pode ter um name, que vai ser o nome do componente. Vou colocar aqui, My Pretty Button. E a gente precisa de um data. Esse data fica dentro desse objeto aqui, ok? O data no view, ele é uma função que retorna um objeto, ok? Lembra do JavaScript que a gente viu, os tipos de dados? Isso aqui é um objeto, ok? Que lembra a hash do Ruby. E aqui a gente vai precisar contar a quantidade de cliques. Então vou criar uma variável aqui chamada cliques quantity e ela vai ser inicializada com 0, ok? Então a quantidade de vezes que o botão foi clicado inicialmente foi 0. Então a gente inicializa com 0. E aqui no nosso template, lembra que o template tem acesso aos dados que estão no data? Então aqui a gente vai poder usar essa variável. Só que para renderizar o conteúdo de uma variável no HTML do template, a gente usa essa sintaxe aqui. Duas chaves, abre duas chaves, coloca aqui a variável que você quer, cliques quantity, e fecha duas chaves, ok? Sempre dentro de duas chaves para renderizar o valor que está dentro de uma variável aqui no template, ok? Então isso aqui já vai dizer para a gente quantas vezes a gente clicou no botão, ok? Então isso aqui a ideia do componente é essa. Vamos importar esse componente aqui dentro do index aqui, que é essa página aqui do Quasar. Tirei a imagem. Vamos importar o nosso componente para a gente utilizar esse componente aqui, porque o componente foi feito para ser reutilizado. Para importar esse componente, a gente vai fazer assim: import o nome do componente from onde que ele está, qual é o path desse componente, ou seja, qual o caminho que eu uso para chegar nesse componente. Como esse componente está na mesma pasta do index, está vendo aqui, dentro da pasta pages, a gente pode fazer .my pretty button, ok? Então ele vai importar esse componente que está aqui, que está na mesma pasta do index, que é esse arquivo que a gente está aqui no momento, ok? Isso aqui a gente importa o componente e a gente vai usar ele dentro desse
outro componente aqui, que é a página de index. Para usar um componente dentro de outro componente, a gente tem que declarar esse componente que a gente vai usar como dependência do componente onde a gente vai colocar ele. Ou seja, no Vue.js, para fazer isso, a gente coloca assim, components, abre um objeto e coloca aqui o objeto, o componente que você vai utilizar dentro desse outro componente, ok? Então, isso aqui eu estou dizendo para o Vue. Vue, esse componente aqui, index, que é o que a gente está aberto aqui, esse componente index, ele vai utilizar o componente myPrettyButton, que está na pasta pages.barra aqui, myPrettyButton. O ponto, ele faz referência ao diretório atual, ou seja, quando você coloca esse ponto, é como se você estivesse colocando o mesmo caminho que está o arquivo que o ponto está declarado, ok? E para declarar um componente como dependência, é assim que faz. A partir do momento que a gente já declarou esse componente como dependência, a gente pode utilizar ele no HTML aqui do componente. Então, para utilizar um componente, a gente vai chamar ele pelo nome, ok? Só que aqui no template ele vai funcionar como se fosse uma tag HTML. Então a gente vai abrir aqui o menor que, vai escrever myPrettyButton e fechar o myPrettyButton, que é um componente customizado que a gente tinha acabado de criar, ok? A gente declara o nome do componente no padrão KMLCase, ou seja, letra maiúscula, para separar as palavras letra maiúscula na primeira letra da próxima palavra, ou seja, então esse padrão aqui é o KMLCase. A gente, para declarar o componente, a gente usa assim, só que para usar no HTML a gente usa separado por hífen, beleza? Isso é uma regrinha. Também funcionaria fazer myPrettyButton assim, só que não é muito recomendado porque foge do padrão do HTML, que é separar o nome das palavras de um componente aqui, de uma tag, de uma diretiva com hífen, ok? Então isso aqui a gente já está usando o nosso componente que a gente criou. Então teoricamente é para aparecer um botão lá na tela. Vamos ver? E tá aqui o nosso botão, ok? Você clicou 0 vezes. Vamos melhorar aqui um pouco esse botão. Só para vocês verem, vamos criar aqui uma classe CSS para deixar o nosso botão mais bonitinho. Vou colocar aqui Fancy Button. E essa classe CSS a gente vai aumentar o espaçamento do botão, ok? Então isso aqui ele vai deixar o botão maior. A gente criou a classe aqui. Para usar, a gente tem que aplicar lá no HTML a classe. Para aplicar, a gente usa o class em algum elemento do HTML, ou seja, class e a classe que a gente usou. Aí esse botão vai ficar maior. Tá vendo? Que ele aumentou. Só para vocês verem mesmo. Vou aumentar mais aqui, para ficar bem claro que ele aumentou. Peraí. Deixa aqui 16, aqui 20. Tá vendo? Ele aumenta aqui o botão. Esse primeiro argumento do padding aqui, ele é o espaçamento vertical e esse aqui é o espaçamento horizontal. Então a gente aumentou aqui o botão e vamos dar uma arredondada aqui no nosso botão. Vamos colocar aqui uma bordinha nele. Aí, ó, ficou arredondado. Beleza? Pronto, só para vocês verem como a gente cria um estilo e aplica esse estilo no nosso componente, ok? Para a nossa classe CSS não vazar para outro componente, ou seja, para que essa classe CSS só funcione dentro desse componente, ou seja, fechar só dentro daquela caixinha, a gente cria um Style Scoped, que é um estilo que funciona só no escopo daquele componente. Legal, agora vamos incrementar a contagem do botão a cada vez que ele for clicado, ok? Então, para isso, a gente tem que colocar aqui no nosso botão um evento de clique. No Vue.js é só colocar @clique e passar aqui
uma função que ele vai executar toda vez que esse componente button aqui for clicado, ok? Então vamos colocar aqui uma função incremente clicks, que vai ser chamada toda vez que esse botão for clicado. E as funções de um componente ficam dentro da chave methods, ok? Então, seguindo aqui a arquitetura do Vue, dentro da chave methods, a gente cria a nossa função aqui. E essa função vai fazer o quê? Vai pegar esse dado clicksQuant, essa variável clicksQuantity que a gente criou dentro do componente, e vai incrementar ela, ou seja, vai somar mais um. Para acessar qualquer dado interno do componente aqui no JavaScript, a gente usa o this, ou seja, o this é o próprio componente. Lembra da orientação a objetos? É a mesma pegada. Isso aqui, o this, ele é o próprio componente. Então, tudo que está dentro do componente, tudo que for um data, tudo que for uma prop, tudo que for uma função, tudo que for um computed, vai estar dentro do this, ok? Então, this.clicksQuantity mais igual a 1, ou seja, estou somando 1 no valor dele. E quando a gente clicar nesse botão, agora ele vai chamar essa função e vai aumentar esse valor dessa variável. E toda vez que a gente muda o valor de um data, lembra que eu falei? Toda vez que o valor de um dado interno do componente aqui mudar, o Vue.js automaticamente recarrega, re-renderiza o componente. Então ele vai atualizar esse valor aqui que vai estar escrito no botão, ok? Vamos ver? Aí. E ele vai aumentando a quantidade aqui e renderizando o botão. Então, esse componente já está pronto, ou seja, ele já faz o que ele devia fazer, o que a gente propôs a fazer. E como a ideia dos componentes é ser reutilizável, a gente pode criar vários botões aqui. Por exemplo, vou criar aqui 4 botões, beleza? 4 botões iguais do mesmo componente, ou seja, a gente está reutilizando todo aquele código, toda aquela lógica que está lá no componente de botão, aqui dentro do componente de index, ok? Então, isso aqui vai renderizar para a gente na tela de index 4 botões iguais, dá um F5 aqui, todos eles com a sua quantidade de cliques aqui. E o que é legal? Você clica aqui e não muda o dos outros, ou seja, ele só conta realmente a sua própria quantidade de cliques. Por quê? Porque cada um é um componente. E um componente é o quê? É um trecho de tela isolado e independente. Ou seja, ele está isolado. Isso aqui é como se fosse aquela caixinha lá que a gente viu. Lembra? Cada um desse aqui é uma caixinha com seus próprios dados internos, com suas próprias funções, com seus próprios métodos, com suas próprias propriedades e etc. Ok? Por isso que fica isolado. E isso que é o bacana do componente, porque a gente pode reutilizar esse componente em qualquer tela. Só para vocês verem também como funcionam as props, ou seja, como que a gente passa parâmetros para um componente, vamos passar aqui um nome para o botão. Ou seja, a gente vai passar um nome para cada botão. Então, para passar uma propriedade para o componente, a gente cria uma prop. Então, props, a prop é um array, que é uma lista de props, ou seja, lista de parâmetros daquele componente, e aqui a gente passa um string com o nome da propriedade do componente. Então, eu vou colocar aqui button name, ok? Button name seguindo sempre o padrão do camel case. Primeira letra aqui, minúscula, e a próxima palavra com a primeira letra maiúscula, ok? Então, esse componente tem uma propriedade chamada button name. Então, ele vai receber esse nome como parâmetro e a gente vai usar esse nome aqui, beleza? Opa! Então, aqui a gente vai fazer aqui button name, só para saber qual que é o nome do botão, qual que é o botão que a gente está usando, ok? Então, esse componente já aceita um parâmetro, que é o nome. Para passar esse parâmetro, a gente vem aqui em quem está utilizando o componente e passa de acordo com o nome. E para passar o parâmetro aqui, a regra é a mesma da definição aqui do componente, ou seja, na definição da própria a gente usa o camel case,
E aqui para usar a gente separa com o hífen, ok? Então, button name vai ser botão 1, ok? E eu vou copiar isso aqui e colocar um nome para cada botão. Botão 2, botão 3, botão 4, ok? Então, isso aqui vai renderizar o nome do botão aqui na nossa tela, tá vendo? Botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. Cada um com a sua quantidade de cliques. Então, é assim que funcionam as props, ok? Mas você pode passar qualquer prop, pode ser um array, uma hash, um objeto, desculpa, um inteiro, qualquer coisa. Até uma função você pode passar como uma prop. Qualquer tipo de dado funciona na prop. Então, galera, só para exemplificar, para fechar aqui a nossa arquitetura, eu vou criar aqui também um dado computado, para vocês entenderem o que é esse diabo do dado computado, ok? Então, para criar um dado computado, a gente cria aqui um computed, abre um objeto, e aqui a gente vai passar, cria várias funções. Então, eu vou criar um dado computado que vai pegar o nome do botão que a gente passou com uma prop e vai transformar esse nome do botão em caixa alta, ou seja, ele vai pegar o nome que veio e vai colocar tudo em caixa alta. Então a gente vai fazer aqui uma função uppercase name, que é uma função. Os dados computados são uma função e que vai retornar, sempre retorna alguma coisa. Ou seja, então, no caso desse nosso dado computado, ele vai pegar o nome do botão, que é uma prop. Se é uma prop, ela está dentro do componente. E se está dentro do componente, para a gente acessar, a gente usa o this. Então, this.buttonName.toUpperCase. Esse método toUpperCase é o método da string do JavaScript, ok? E aqui a gente já tem o nosso dado computado, e os dados computados eles são acessíveis aqui no template. Então, ao invés de colocar aqui button name, a gente vai colocar o uppercase name, que é o nome do nosso dado computado, certo? O nome da nossa função aqui do dado computado, ok? E isso aqui ele já vai mostrar pra gente o botão com tudo escrito em maiúsculo, em caixa alta, ok? E cada um com sua quantidade de cliques aqui. Então esse aqui é a ilustração do componente que a gente tinha criado, aquela versão ainda sem as props e sem os computeds, só contando mesmo a quantidade de cliques no botão. Esse aqui é o código do nosso componente que a gente fez. Isso daqui, fazendo aquela analogia com a caixa, seria mais ou menos, ia virar isso daqui. Uma caixinha que tem um template HTML, que é como ele vai se apresentar na tela. Um estilo aqui que vai ser aplicado nesse componente, no HTML desse componente. Um data, que vai ser o que? Os dados internos daquele componente. No caso, como a gente criou aqui só um cliques quantity igual a 0, ele vai estar aqui cliques quantity igual a 0, ok? E os métodos desse componente seriam o increment clicks, que é a função que vai aumentar a quantidade de cliques, ou seja, essa variável que está aqui no data, ok? Então, o que acontece? Esse é o componente do botão e ele vai renderizar para a gente esse botãozinho na tela que a gente tinha visto. Então, esse 0 aqui, que é essa variável que a gente declarou aqui, ele vem do data, ok? Ele vem do data. Então, quando a gente clica nesse botão, o que acontece? Quando a gente clica nesse botão, o que acontece? Ele tem aqui um @click increment clicks. Ele vai chamar essa função do @click, que vai estar aqui no methods e vai rodar essa função. Essa função faz o quê? Soma 1 no clicks quantity, ou seja, era 0, vai ficar 1. Se mudou o data, ele vai mudar também a renderização ali do HTML daquele componente. Se mudou o data, ele vai mudar automaticamente, vai renderizar de novo aquele componente na tela. Isso o Vue faz sozinho, ok? Esse é o fluxo do que acontece ali por trás. Se você clicar de novo, vai acontecer o que? Mesma coisa. Tava 1, rodou a função, somou mais 1,
foi para 2. Foi para 2, ele atualiza aqui o componente, renderiza novamente o componente, ok? E só para ficar bem claro mesmo como que funciona, como que é esse fluxo do componente aqui no Vue. Esse é um exemplo de um componente com todos os elementos da arquitetura básica que a gente viu. O Vue.js ainda tem mais algumas entradas naquele objeto, nessa definição aqui de um componente, mas o básico são esses aqui que a gente viu: data, computed, methods e props, ok? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai ver mais coisas sobre componentes.